Sabe aquela ideia super comum de que desintoxicar é só um processo físico? Pois é. A gente escuta muito por aí que o foco é puramente limpar o corpo das substâncias, suar a camisa e pronto, o problema está resolvido. Mas, ao analisar o material que baseia a nossa explicação visual de hoje, fica muito claro que o buraco é bem mais embaixo. A verdadeira batalha não se resume ao corpo físico, é na verdade uma jornada psicológica colossal. E para estabelecer a base de tudo que a gente vai analisar, precisamos entender a metáfora central da recuperação. Abandonar o uso de uma substância não é só parar de usar. É, de fato, viver um processo de luto profundo. É literalmente como chorar a morte de um amigo. Um amigo super tóxico e destrutivo, sem dúvida nenhuma, mas que foi o companheiro mais constante da pessoa por muito tempo. É um choque existencial enorme. Então, o nosso roteiro de hoje vai passar por 5 marcos psicológicos. O luto na recuperação, depois negação e raiva, barganha e depressão, alcançando a aceitação e, por fim, um ciclo não linear. Vamos lá? Começando pelo ponto 1, o luto na recuperação. Vamos entender por que essa dor no comecinho do processo é tão pesada. A dor inicial bate de um jeito brutal. E por quê? Porque não estamos falando de largar um simples hábito de fim de semana. O indivíduo está perdendo seu principal mecanismo de defesa. Pensa bem, por anos, essa substância foi a única ferramenta usada para preencher vazios e para anestesiar as dores do dia a dia. Quando você tira esse refúgio, a mente trata essa ausência de um jeito idêntico à perda de um ente querido. E essa dinâmica da perda segue uma sequência lógica. Tudo começa com o vínculo, que é aquele apego doentio onde a substância vira o centro de tudo. Daí vem a ruptura. Buscar sobriedade exige um corte totalmente abrupto, e é bem nessa hora que o medo e a dor vão lá nas alturas. Mas olha, o ponto crucial é o terceiro passo. A ruptura assusta muito sim, mas é a única forma de esvaziar aquele espaço destrutivo para que a cura aconteça e algo novo consiga florescer. Entrando na nossa seção 2, negação e raiva. As primeiras defesas que aparecem. A primeiríssima defesa da mente é a negação. Ela cria uma neblina espessa, confusa, misteriosa mesmo. E a psique joga essa fumaça toda por um motivo muito instintivo. A realidade da dependência é simplesmente assustadora e devastadora demais para ser encarada de frente sem nenhuma anestesia. A mente meio que se esconde dessa realidade. Mas na prática, na vida real, a negação não é só uma ideia abstrata. Ela aparece em ações bem concretas e em muita resistência. A gente vê o paciente recusando o cronograma diário da clínica, por exemplo. Tem aquela minimização clássica, né? Ah, não é para tanto, eu paro na hora que eu quiser. Ou, no nível ainda mais extremo, a pessoa jura de pé junto que a internação inteira é só um grande mal-entendido. A mente tenta fugir da verdade a todo custo. Só que essa neblina, inevitavelmente, vai se dissipar. Cedo ou tarde, a realidade bate na porta. E quando esse muro da negação cai, a sensação é de ser jogado num oceano escuro, no meio de uma tempestade gigante. Toda aquela dor da realidade transborda, mas ela vem na forma de uma tempestade muito feroz de raiva. É bem aqui que surgem aquelas frases super amargas e carregadas de ressentimento. Coisas como, mas por que os outros podem usar e eu não? Ou, por que a minha vida teve que desabar desse jeito? Essa tempestade inteira vira uma irritabilidade absurda com regras super simples do tratamento, são explosões emocionais que vêm do nada, ataques disparados contra a própria família ou a equipe da clínica. É uma fase completamente caótica. O indivíduo atira para todo lado tentando dar algum sentido para uma vida que parece que ruiu. O que nos leva à seção 3. Barganha e depressão. O momento em que as ilusões desmoronam. A fase de barganha é basicamente um desespero cego para tentar retomar o controle das coisas. A pessoa tenta de qualquer jeito negociar uma rota de fuga mágica, sabe? Tudo para evitar afundar de vez naquela dor profunda do luto. É uma encruzilhada bem perigosa. E olhando para os exemplos práticos, é impressionante ver como a mente caça essas brechas racionais. O indivíduo pensa, bom, vou trocar a cocaína pelo álcool e aí fica tudo sob controle. Ou então, cria regras artificiais prometendo que só vai usar nos feriados. Tem gente que chega ao ponto de fazer acordos metafísicos com Deus, jurando um comportamento impecável só para conseguir sair da clínica mais cedo. E aqui vai um alerta. Essas falsas negociações são quase sempre o passaporte direto e garantido para a recaída, sem dúvida. Aí, quando todas essas negociações vazias falham, a cortina da fantasia cai de vez. É quando a depressão se instala e traz um peso absolutamente esmagador. Durante o tratamento, a gente vê isso através de um isolamento severo, crises de choro incontroláveis e um cansaço físico e mental colossal.
um cansaço que vem do simples esforço de tentar suportar o dia a dia. Mas olha, tem uma grande virada de perspectiva aqui que a gente precisa celebrar. Por mais aterrorizante que esse pico de dor possa parecer, ele significa uma coisa maravilhosa. A anestesia passou. O fato da pessoa conseguir sentir dor sem fugir dela é a prova concreta de que o terreno emocional está limpo e pronto, de fato, para o processo de cura começar. Seguindo para a nossa seção 4, alcançando a aceitação. A hora de fazer as pazes com a realidade. A jornada finalmente sai daquela escuridão pesada e começa a caminhar em direção à luz. É um momento lindo, majestoso mesmo, quando a pessoa faz as pazes com a própria dor e com a realidade da sua condição. É a partir daqui que a experiência começa a ditar o ritmo. Agora, tem uma distinção que é vital. A aceitação não tem absolutamente nada a ver com conformismo, tá? O conformismo é algo passivo, é você simplesmente desistir e jogar a toalha. A aceitação é o extremo oposto. É um giro ativo de 180 graus na mentalidade. É o reconhecimento super honesto dos fatos, acompanhado de uma abertura genuína e humilde para aceitar a ajuda que se precisa. Esse novo estado mental muda toda a narrativa interna. A pessoa sai da lamúria e da ideia de restrição e passa para uma celebração, para uma escolha ativa. Eu escolho viver limpo só por hoje. É o empoderamento assumindo a direção. E chegamos à nossa quinta e última sessão. Um ciclo não linear. Como a nossa mente realmente funciona. O contraste aqui é gigante. Existe uma armadilha, uma falsa expectativa de que o luto da recuperação funciona como uma escada. A gente acha que vai subir um degrau de cada vez, a negação, a raiva, a depressão, e que tudo vai ficando magicamente no passado. Mas a realidade da nossa mente é bem diferente. É uma montanha-russa contínua, orgânica e, para ser sincero, muito caótica. Na prática, a natureza não linear dessa jornada significa viver flutuações selvagens. Uma pessoa pode pular de uma tristeza profunda para uma raiva explosiva em questão de horas. Ou então, depois de meses vivendo uma sobriedade exemplar, se vê ali tentando barganhar de novo. Os gatilhos ambientais e emocionais causam reviravoltas imprevistas o tempo todo. E é exatamente por isso que manter uma rotina terapêutica estruturada funciona como uma âncora pesada e vital, segurando as pontas enquanto o mar ainda está revolto. Para amarrar tudo isso, tem uma reflexão muito poderosa nessa jornada. A dor da abstinência é inevitável, mas o sofrimento crônico do luto é opcional. Isso ilustra de um jeito fantástico que aceitar a perda desse refúgio não é uma derrota. Pelo contrário, suportar a dor de peito aberto é o maior ato de coragem que existe e o passo definitivo para construir uma nova vida. E para encerrar a nossa análise de hoje, eu deixo uma reflexão provocativa e fundamental para todas as famílias, profissionais e pacientes. Em qual fase desse ciclo a pessoa se encontra hoje? Identificar com clareza o estágio atual é a verdadeira chave mestra para transformar o desespero do luto num autêntico despertar para a recuperação. Você já parou para pensar nisso?